O Espírito Santo pode experimentar tristeza, como observado em Efésios 4, verso 30. Por isso, é crucial que tenhamos cautela para não sermos a fonte dessa tristeza por meio de nossas ações. É relevante manter em mente que o Espírito Santo nos escolheu e nos assegurou a salvação até a redenção final. Embora o Espírito Santo possua uma natureza pessoal, isso não o equipara a um ser humano. Trata-se da sua característica de possuir vontade, mente e emoções. A demonstração do Espírito Santo em sentir tristeza devido à nossa desobediência também ressalta sua capacidade de se alegrar com a nossa obediência. Suas reações são influenciadas pelas nossas ações e omissões. Portanto, existe a possibilidade de entristecer o Espírito Santo de Deus, uma ação que pode afetá-lo profundamente com o que fazemos ou deixamos de fazer. Essa preocupação é válida e é uma área na qual devemos focar nossa atenção. Em vez de temer as opiniões dos homens, nossa apreensão deve se concentrar em não causar tristeza ao Espírito Santo. Para tal, é apropriado orar para que, caso exista algum medo, ele seja relacionado a entristecer o Espírito Santo, não ao receio das opiniões humanas. Quando decidimos falar a verdade, é provável que encontremos oposição por parte das pessoas. Ao desafiarmos as normas estabelecidas e expressarmos as verdades bíblicas ou a nossa comunicação com o Espírito Santo, podemos ser alvos de ataques. Seguir o caminho do Espírito implica em se tornar um catalisador de mudança. Isso pode envolver expressar ideias que perturbam os acomodados, desafiam a cultura e incomodam os que estão enraizados em dogmas religiosos. Embora a aceitação nem sempre seja garantida, é importante entender que isso é natural. Ao optarmos por seguir os passos de Cristo, estamos também abraçando a cruz. Isso frequentemente se traduz em enfrentar perseguição por permanecer fiéis à verdade, viver em seu poder e cultivar nosso amor por Deus. Até mesmo quando proclamamos o Evangelho, é possível esperar resistência e hostilidade. Entretanto, é essencial lembrar que as opiniões humanas não têm o poder de nos prejudicar. Em última análise, nossa segurança reside nas mãos de Deus e não devemos temer as forças demoníacas. Manter a vigilância é crucial, mas é importante evitar cair em um estado de paranoia. Embora estejamos cientes dos ataques do inimigo e reconheçamos suas estratégias, devemos nos precaver contra um estado de preocupação excessiva e irracional. Embora estejamos envolvidos em uma batalha espiritual, isso não significa que devemos ignorar a realidade que enfrentamos. No entanto, é necessário evitar uma atitude apática em relação ao poder das trevas, ao diabo e aos demônios. A Bíblia nos alerta sobre a presença de um inimigo que está à espreita como um leão, buscando quem possa devorar. Isso nos incita a permanecer alertas, mas não implica que vivamos dominados pelo medo. No entanto, há uma grande diferença entre estar vigilante e ser paranoico. Portanto, sim, devemos estar atentos à guerra espiritual, mas não devemos temer os demônios. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer espírito que possa existir. Não há espírito mais poderoso do que o Espírito Santo. Não devemos temer as opiniões dos homens, as palavras que eles falam, as expressões que fazem quando defendemos a verdade. Não devemos temer o que pensam de nós, as calúnias que possam proferir ou como se levantarem contra nós. A cultura também pode se voltar contra nós, mas mesmo assim não devemos temer. É verdade que o sistema religioso pode se opor, a sua família pode ficar contra você, e até mesmo seus amigos podem virar as costas quando você fala a verdade e anda com o Espírito Santo. No entanto, não devemos ter medo do que o homem pode fazer ou dizer, nem devemos temer os demônios. Devemos estar atentos, mas não devemos viver com medo. Há uma coisa pela qual devemos temer.
entristecer o precioso Espírito Santo. Não é o medo motivado pela punição, pois sabemos que as consequências para o pecado são destrutivas, e até mesmo os crentes que persistem nele colherão frutos de destruição. Mas nosso temor deve estar em entristecer o Espírito Santo. Não devemos temer nada além de causar tristeza ao Espírito Santo. Esse temor não é motivado pela punição, mas pelo amor, que é a essência da vida do crente. Devemos caminhar em um caminho sabendo que nossas ações afetam como ele se sente. Devemos ser motivados à santidade pelo amor. Talvez você já tenha sentido a dor e o desgosto do Espírito Santo em um ato de desobediência. Eu sei que tive meus próprios momentos em que pensei, disse ou fiz algo, ou até mesmo deixei de fazer algo, que entristeceu profundamente o precioso Espírito Santo. Pude sentir a mudança na atmosfera ao meu redor, a perda da beleza de sua presença, a glória que antes repousava em minha vida, a alegria, a paz, a união e a comunhão perfeita. Foi como se essa atmosfera se agitasse e meu coração se partisse. Pude sentir o peso, como o salmista escreveu. A tua mão de dia e de noite pesava sobre mim. Salmo 32, verso 4. Essa dor do Espírito Santo é algo que não desejo experimentar novamente. Não quero entristecê-lo, pois sua presença é tão preciosa e vital para mim. Meu único temor é entristecer o precioso Espírito Santo. Há várias coisas que fazemos que o entristecem, e vou citar 5 delas. Primeiro, temos os pecados de comissão. São aquelas ações que sabemos que não devemos fazer, que violam a palavra de Deus, a pureza dele e as instruções que recebemos do Espírito Santo. Quando realizamos essas ações que sabemos que são erradas, partimos o coração dele. Segundo, entristecemos o Espírito Santo quando não fazemos o que ele nos pede para fazer. Ele conhece o que é bom, e não fazê-lo é pecado, de acordo com a Bíblia. Quando o Espírito Santo fala conosco e nos instrui a fazer algo, devemos ter cuidado para não negligenciá-lo. Às vezes, há crentes que têm a tendência de interpretar cada pensamento como uma instrução do Espírito Santo, o que pode levar a um tipo de transtorno obsessivo-compulsivo religioso. Não estou zombando dessa síndrome ou doença, mas estou mencionando isso como uma realidade que muitos crentes enfrentam, pois estão constantemente obcecados por várias coisas, acreditando que é o Espírito Santo falando com eles. No entanto, muitas vezes não é o caso, e isso pode levar ao legalismo e à confusão entre a voz do Espírito Santo e seus próprios pensamentos e emoções. Além disso, existem as omissões que deixamos de fazer. Sim, podemos entristecer o Espírito Santo ao recusarmos seguir suas instruções. Quando ele nos diz para ajudar um determinado ministério e recusamos, quando ele nos instrui a testemunhar para uma pessoa e recusamos, quando ele nos chama para um determinado ministério e recusamos, quando ele nos diz para realizar um ato específico e recusamos, quando ele nos chama para oração, leitura da palavra e recusamos. Essas são omissões que também podem partir o coração dele. Portanto, devemos estar atentos tanto ao que fazemos quanto ao que deixamos de fazer, buscando sempre agradar e honrar o Espírito Santo com nossas ações e obediência. Terceiro, o que aflige o Espírito Santo é quando ignoramos a realidade de sua presença. Ele está sempre presente, mas raramente é reconhecido. Muitas vezes, passamos pela vida com um ritmo tão acelerado que não conseguimos perceber sua presença. Não vivemos de forma consciente de sua proximidade. O Espírito Santo não está distante de nenhum de nós. Ele habita e nos cerca. Ele é aquela atmosfera que nos acompanha. Assim como Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A presença do Espírito Santo é o que nos torna distintos. Não devemos ignorar sua proximidade. Devemos continuar a reconhecê-lo, a envolvê-lo em todas as áreas de nossa vida. Não devemos ignorá-lo. Devemos estar atentos a ele e valorizar sua presença constante. Quarto,
O que entristece o Espírito Santo é a divisão dentro de seu corpo. Agora deixe-me deixar isso bem claro. Há momentos em que a divisão é necessária. Jesus disse: "Não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra." Ele deixou claro que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Há momentos de divisão. Se alguém está ensinando heresia de forma descarada, algo que contradiz os fundamentos da fé, é preciso chamar a atenção para isso. Se alguém persiste nesse ensino, é necessário se separar dessa pessoa. Se um crente continua vivendo em pecado sexual e não busca o arrependimento, não se importando em viver de forma descarada nesse estilo de vida, a Escritura diz que não devemos ter comunhão com essa pessoa. Quando nos falta fé e vivemos com medo, entristecemos o Espírito Santo, pois estamos essencialmente dizendo a ele que não confiamos verdadeiramente nele. Estamos questionando seu histórico e depositando mais confiança em nossas próprias habilidades do que nele. Isso é falta de fé e causa dor ao Espírito Santo. Devemos buscar a unidade, deixando de lado amarguras e divisões que não são fundamentadas na palavra de Deus. Devemos ser sensíveis à presença do Espírito Santo em nós e nos outros, buscando a paz, o perdão e a reconciliação. Devemos viver com fé, confiando em Deus em todas as circunstâncias. Assim, poderemos viver em harmonia e alegria, honrando e agradando o Espírito Santo em tudo o que fazemos. Agora, vamos orar juntos. Faça um pedido para que você faça o compromisso de estar ciente das coisas que entristecem o precioso Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você possa caminhar de uma maneira que o agrade. Pai, agradecemos por suas misericórdias que se renovam a cada manhã e a cada momento. Pedimos que nos perdoe pelas formas como temos entristecido o precioso Espírito Santo. Agora, diga a ele: perdoe-me, Espírito Santo. Diga a ele: ajude-me a te agradar e não te entristecer. Agora que o precioso Espírito Santo seja um lembrete constante em suas vidas, permitindo que você viva em uma consciência da proximidade de sua presença. Agradecemos, Senhor, por ouvir nossas orações, em nome poderoso de Jesus. Amém. Eu convido você a dizer amém se você acredita nisso. Se gostou da mensagem desse vídeo, peço que deixe o like e compartilhe esse vídeo com uma pessoa querida. Peço que agora assista a esse vídeo em que conto a razão pela qual muitos irão aderir à marca da besta. Esse vídeo é muito importante para nos preparar. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.